É possível que uma empresa gigantesca passe de líder de mercado a total falência? Como uma empresa desperdiça todo o seu potencial e se torna o patinho feio das empresas do seu setor? No vídeo de hoje a gente vai investigar a história da Raízen, uma promessa nacional no setor de energia que virou um pesadelo para acionistas e investidores. Mas antes disso, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque assim você ajuda a gente a espalhar conhecimento e o canal a produzir mais conteúdo. Vamos lá? Em um mundo cada vez mais globalizado e com empresas competindo não apenas nos seus próprios países, mas com colossos empresariais gigantescos, se destacar em diferentes mercados se tornou cada vez mais trabalhoso. Pensando nisso, diversos grupos passaram por unificações, compras, joint ventures e fusões ao longo das últimas décadas, a fim de competir de igual para igual com seus concorrentes globais. Imagine agora uma empresa que nasce com o DNA da maior petroleira da Europa e do maior grupo sucroenergético do Brasil. Em 2011, a união entre a Shell e a Cosan criou a Raízen, uma potência que já surgiu faturando bilhões de reais e controlando uma extensa rede de postos, que moldou a paisagem das estradas por todo o Brasil. Por mais de uma década, a Raízen foi a garota propaganda da transição energética nacional, com a promessa de que o Brasil lideraria o mundo com o combustível do futuro, o etanol. Mas a gente vai ver, ao longo desse vídeo, que nem tudo foi como prometido. Falta de foco, diversificação de negócios sem sinergia, briga de ego e até suspeita de traições. A história da Raízen passa de um otimismo do IPO bilionário às brigas de bastidores que selaram o destino da companhia. Em 2011, o Brasil via nascer um gigante, a união de um império nacional, a Cosan, com uma das maiores petroleiras do mundo, a Shell. O nome, Raízen, uma fusão das palavras raiz e energia. Tudo parecia a fórmula perfeita para dominar o mercado global de biocombustíveis. Mas 15 anos depois, o que vimos foi o pedido da maior recuperação extrajudicial da história do país. 65 bilhões de reais em dívidas. Mas a pergunta que fica é, como uma empresa desse tamanho chegou a valer centavos na bolsa? Mas para entender a Raízen, antes, é preciso decifrar o Grupo Cosan, o império construído por Rubens Ometo Silveira Melo, o primeiro bilionário do setor sucroenergético do mundo. A Cosan não é apenas uma empresa de energia, ela é uma holding de infraestrutura que se tornou um dos maiores conglomerados do Brasil. Com raízes fincadas no interior de São Paulo desde a década de 30, Ometo transformou usinas de açúcar familiares em uma máquina de aquisições agressivas, consolidando o setor de cana-de-açúcar antes fragmentado. A Cosan trouxe então para a mesa a originação, o domínio da terra, o conhecimento agrícola profundo e a capacidade de escala no campo. No entanto, essa mesma agressividade que construiu o império também trouxe uma estrutura de capital complexa e alavancada, onde a holding frequentemente usava dívidas para financiar saltos gigantescos, como a entrada no setor ferroviário com a Rumo, empresa de transportes via trem, e a fatia bilionária na mineradora adquirida Vale. A fundação da Raízen em 2011 foi um movimento de mestre de Ometo. Ao se aliar à Shell, onde ele não apenas ganhou acesso a capital estrangeiro, mas a uma nova tecnologia de refino e distribuição global, a nova empresa nascia então através de uma joint venture, termo em inglês para a união de duas empresas apartadas, criando uma nova empresa com capital, investimentos e riscos compartilhados. A tese era a integração vertical, ou seja, a Raízen plantava a cana, moía, transformava em açúcar ou etanol e vendia diretamente no bico da bomba nos milhares de postos Shell espalhados pelo país. E falando da Shell, ela é uma das chamadas Big Oil e uma das empresas mais valiosas do planeta, com sede no Reino Unido e uma história que remonta ao século XIX. A Shell trouxe para a joint venture o que o Brasil não tinha:
alcance global, uma marca reconhecida mundialmente e uma expertise inigualável em refino e distribuição de combustíveis. Para a gigante anglo-holandesa, a criação da Raízen foi um movimento estratégico de diversificação de portfólio, permitindo que ela se posicionasse como líder em biocombustíveis sem abandonar o petróleo. Tudo parecia casar perfeitamente. O ápice dessa união aconteceu em agosto de 2021, quando a empresa abriu capital na B3, a Bolsa de Investimentos brasileira. O IPO da Raízen foi um dos maiores da história do Brasil, captando quase 7 bilhões de reais. Na época, o discurso era sedutor. A empresa seria a líder absoluta no cultivo e produção de etanol. O mercado comprou a ideia e a Raízen foi avaliada em dezenas de bilhões de reais, sendo vista como a Tesla do agronegócio. Antes comemoração, o declínio da empresa veio sorrateiro, aos poucos, e começou de forma silenciosa, camuflado por grandes anúncios de expansão de novas frontes e negócios, o que deixava o mercado animado e distraía analistas e investidores. O primeiro dos golpes sofridos foi o clima, uma variável básica de qualquer empresa do agronegócio. Entre os anos de 2024 e 2025, o centro-sul do Brasil enfrentou um dos períodos mais secos da história recente, agravado por incêndios criminosos e acidentais, que devastaram canaviais da Raízen inteiros. A quebra de safra, nome dado a um ano ruim de resultados na colheita, reduziu a produtividade drasticamente, fazendo com que o custo fixo das usinas gigantescas da Raízen se tornasse insustentável. Outro revés foi o investimento pesado que a Raízen fez em um novo tipo de tecnologia de produção de etanol, a E2G. A revolução tecnológica, que prometia aumentar a produção em até 50% sem precisar plantar um único pé de cana a mais, se mostrou um investimento caro demais para pouco resultado. Além disso, a pegada ESG no mundo dos negócios parecia apontar para esse segmento como um destino óbvio. A Raízen optou por um crescimento agressivo via dívidas com bancos e mercado financeiro, para construir suas plantas de E2G e se tornar líder neste novo mercado. O problema é que essa tecnologia é extremamente cara e complexa. Só em desenvolvimento e aplicação dessa tecnologia foram estimados gastos de mais de 11 bilhões de reais em plantas de etanol, uma tecnologia considerada de ponta, mas de resultado lento. O retorno, que segundo projeções da companhia deveria ser razoavelmente rápido, começou a atrasar por problemas operacionais. Para piorar, o cenário macroeconômico mudou. A taxa Selic, o balizador dos custos de empréstimos na economia brasileira, permaneceu em ritmo crescente, tendo ficado na casa dos 2 dígitos por muito mais tempo que o planejado, fazendo com que os juros da dívida da Raízen consumissem cada vez mais o caixa da empresa. E os problemas não se limitaram ao Brasil. A crise macroeconômica e a inflação na Argentina, onde a Raízen tem grandes ativos de refino comprados da Shell em 2018, drenaram o caixa internacional da companhia. Era a tempestade perfeita. A dívida e o custo de sua manutenção se tornaram tão altos que a empresa estava trabalhando apenas para pagar os bancos, enquanto seus concorrentes, que apostaram no etanol de milho, outra corrente de produção mais simples e barato de produzir, ganhavam mercado com margens muito mais saudáveis. Soma-se a isso a falta de foco da gestão da companhia. Durante os dias de glória, a empresa passou a realizar investimentos em diversas frentes, nem sempre com sinergia ao grupo. Investimentos desde energia solar, passando por uma parceria para a exploração das lojas de mini-mercados OXXO no Brasil, em agosto de 2020, e a compra de empresas como a Biosef em 2021, por mais de 3,6 bilhões de reais, levaram à falta de direcionamento para onde a companhia queria ir. E o que antes parecia um diferencial, ter a Cosan como acionista e mantenedora do projeto, se tornou um problema adicional. A Cosan havia realizado ao longo de anos investimentos bilionários em ações da mineradora Vale, que viu o seu mercado de minério de ferro mundial despencar, minando a capacidade da controladora da Raízen em manter os aportes e investimentos em sua controladora. Logo após seu bem-sucedido IPO,
Tendo levantado mais de 6,9 bilhões de reais em capital, o grupo passou a ampliar sua capacidade de produção, sem necessariamente ter um aumento na demanda do mercado que justificasse essa expansão. Nos resultados dos balanços, a empresa fechou o ano de 2022 com mais de 3 bilhões de reais de lucro, para um endividamento de 13,8 bilhões de reais, que, segundo as métricas de mercado, sustentavam uma proporção saudável até então. No ano seguinte, tendo conseguido manter seu lucro em patamares elevados, próximos dos 4 bilhões de reais, a dívida já começava a se mostrar um problema, tendo atingido o valor de antes 13, agora 20 bilhões de reais. Em 24, ano da quebra de safra comentado, o lucro despenca quase 70%. O resultado assusta os investidores e o mercado, que cobram posicionamento da empresa. Diretores são trocados e começa burburinhos de que a empresa estaria começando a ficar engasgada com o montante de dívida contratado versus a geração de novos recursos. Movimentos sutis de vendas e desinvestimentos de ativos, como a venda dos projetos de energia solar ao mercado por um valor abaixo de investimento, acendiam sinais vermelhos na visão da maioria dos analistas, que passaram a buscar nos números da empresa sinais do que ainda estaria por vir. Mas não foi preciso esperar muito para que a briga saísse do núcleo das reuniões da diretoria da empresa e fosse parar nos ouvidos do mercado. Em 2025, os rumores de um desencontro de sócios entre a Shell e a Cosan se tornaram barulho público. A Shell, com sua visão pragmática global, queria reduzir a exposição a riscos e focar em ativos que gerassem caixa imediato. Já Rubens Ometo, pelo lado da Cosan, conhecido por sua resiliência e agressividade, queria dobrar a aposta na tese de crescimento. Mas nos números de 2025, o problema foi finalmente constatado. A Raízen anunciou um prejuízo líquido de mais de 4 bilhões de reais, sendo esse agravado por uma dívida que já ultrapassava a casa dos 32 bilhões de reais. E se antes a diretoria tentava manter tudo dentro de casa, agora a crise estava escancarada para quem quisesse ver. Foi dado início à temporada de vendas de ativos e participações de empresas a toque de caixa. Foram feitos ao longo de todo 2025 uma série de vendas e descontinuidade de negócios, tanto paralelos, mas agora também negócios core, com a venda de usinas e plantações inteira a concorrentes e demais empresas de mercado. O foco agora era claro: vender ativos para fazer caixa e poder honrar as obrigações e empréstimos que tinham seu vencimento cada vez mais perto. Com a situação degradante, a empresa sofreu ao fim do ano um rebaixamento de sua nota pela Moody's, retirando seu grau de investimento da companhia, seguidos pela S&P e Fitch meses depois. Com a derrocada, a empresa precisava de um plano de ajuda emergencial e que a livrasse do fim do que se tornava cada vez mais próximo: a falência. No último trimestre de 2025, o banco BTG, em parceria com gestoras de mercado, fazem uma capitalização de 10 bilhões de reais e anunciam um plano de sucessão para a retirada de Rubens Ometo do comando. A história, que parecia ter encontrado uma luz, deu apenas uma trégua ao que seria o fim da companhia. No começo de 2026, a Raízen anuncia um prejuízo de quase 16 bilhões de reais e uma dívida que já se aproximava dos 60 bilhões. Cenário totalmente diferente do que foi visto em anos anteriores. Investidores e o mercado exigiam uma ação rápida e eficaz, cobrando responsabilidade por parte das sócias, Cosan e Shell, na resolução do problema. A Raízen precisava de um aporte urgente de capital para não descumprir seus contratos de dívida. Pelo lado da Shell, ela sinalizou estar disposta a injetar 3,5 bilhões de reais, mas sob a condição de que a Cosan fizesse o mesmo. No entanto, o grupo Cosan simplesmente não tinha mais dinheiro. Anos antes, eles haviam usado bilhões em caixas para comprar uma fatia relevante da Vale e o caixa estava seco. Quando se tornou público que a Cosan não conseguiria honrar sua parte, o mercado entrou em pânico. Em menos de uma semana na bolsa, as ações da Raízen despencaram para a casa dos 50 centavos. Sem saída e com o caixa drenado pelas operações deficitárias na Argentina e pela dívida bilionária no Brasil, a diretoria não teve escolha a não ser protocolar o pedido de recuperação extrajudicial para evitar que os credores tomassem as usinas restantes da companhia e assumissem a operação.
O pedido de recuperação extrajudicial de 65 bilhões de reais foi protocolado em março de 26 e marca o início de uma nova e dolorosa fase para a empresa. Diferente de uma recuperação judicial comum, dado o tamanho e a proporção da empresa, a Raízen já entrou com um pré-acordo com quase metade de seus credores, o que indica que a empresa até tem um plano de sobrevivência, mas o preço será alto. O plano de reestruturação envolve a venda de ativos considerados não essenciais, o que provavelmente incluirá a saída definitiva da operação na Argentina, além da venda de participações em terminais logísticos e negócios menores. Além disso, a empresa já sinalizou que precisará de um novo aporte de capital, ou seja, a entrada de dinheiro novo na empresa pelos acionistas atuais ou então a entrada de novos investidores. A empresa, inclusive, está propondo realizar a conversão de dívidas em ações, que é quando o credor aceita trocar parte do valor que teria a receber por uma participação minoritária na empresa. Mas para o investidor comum dos papéis da empresa da bolsa, essa seria uma péssima opção. A conversão de dívida em ações deve diluir os acionistas atuais de forma agressiva, fazendo com que quem comprou no IPO veja o seu patrimônio se reduzir drasticamente. Por outro lado, as alternativas não são as melhores. A empresa passará agora por um longo processo de reestruturação e readaptação para tentar poder se reerguer e sobreviver a um novo mercado competitivo. O futuro da Raízen agora depende da capacidade de execução de sua nova diretoria e paciência dos bancos em renegociar dívidas e prazos. A bem da verdade, a empresa ainda possui ativos valiosos e é fundamental para a matriz energética brasileira, mas a Raízen das promessas bilionárias ficou para trás. O que resta é uma empresa que precisa reaprender a ser eficiente antes de tentar ser gigante novamente. Mas me diz, você acredita que a Raízen tem capacidade de reaver o seu auge e se tornar mais uma vez uma das maiores empresas do setor energético? Me conta nos comentários e se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal porque assim você incentiva a gente a criar mais conteúdos como esse. Então até a próxima e valeu!